Estacionei meu velho Buick em frente à casa da minha filha, sentindo minhas juntas rangerem ao sair do carro. 73 anos marcam presença, especialmente com o tempo chuvoso que esteve em Martinsville a semana toda. A casa de tijolos de 2 andares com persianas brancas parecia exatamente a mesma do dia em que ajudei Bridget com a entrada. Este é um investimento no seu futuro, eu disse. Então, quem sabia o que esse futuro seria? Assim que fechei a porta do carro, ouvi gritos vindos de dentro da casa. A voz de Bridget, normalmente tão melódica, soou áspera e estridente. Finlay, eu te disse para limpar a cozinha. Você não está me ouvindo? Por que eu tenho que dizer a mesma coisa 100 vezes? Fiquei paralisada na entrada da garagem. A visita surpresa foi claramente mais surpreendente do que eu havia planejado. Pela janela aberta da cozinha, eu podia ver minha filha, com os braços ao lado do corpo, elevando-se sobre um garotinho que olhava para o chão como se quisesse cair. Eu tentei, mãe, respondeu Finlay baixinho. Sua voz mal me alcançava, mas eu conseguia perceber o tremor nela. Meu neto, um menino magricelo com uma cabeleira castanha desgrenhada, parecia minúsculo diante da mãe furiosa. Tentou, provocou Bridget. Olha só essa bagunça. Migalhas por toda a mesa, pratos sujos na pia. Você quer que o Conrad venha para casa e veja isso? Uma risadinha veio do outro lado da cozinha. Estreitei os olhos, reconhecendo as outras 2 crianças sentadas à mesa de jantar com os celulares nas mãos. Os filhos do primeiro casamento de Conrad, Aubrey e Noah. A menina mais velha, de longos cabelos loiros presos em um rabo de cavalo perfeito, deu um sorriso irônico, mantendo os olhos na tela. Mãe, deixa ele em paz, disse ela com uma leve compaixão. Ele é só um garotinho. Talvez precise de uma mamadeira e uma chupeta. Noah, um menino de uns 11 anos, riu como se a irmã tivesse dito algo incrivelmente espirituoso. E uma fralda, acrescentou, e os 2 caíram na gargalhada. Bridget nem se virou para eles enquanto continuava a repreender o filho. Você tinha 2 horas para fazer uma coisa básica. 2 horas e o quê? Nada. Vi os ombros de Finlay tremerem e não consegui mais ficar parada. Subindo os degraus da varanda, bati na porta com mais força do que pretendia. Os gritos cessaram instantaneamente. Alguns segundos depois, a porta se abriu e Bridget estava parada na soleira com um sorriso estranho e as bochechas levemente coradas. Papai, exclamou ela com alegria fingida. Que surpresa! Por que você não me avisou que viria? Olhei por cima do ombro dela para Finlay, que estava parado no balcão da cozinha, enxugando os olhos com a manga. Decidi fazer uma visita espontânea, respondi, entrando em casa. Às vezes era bom ver como a família vivia quando não eram esperados. Bridget riu nervosamente, mas havia um brilho de irritação em seus olhos. Vamos lá, vocês são sempre bem-vindos, não são, crianças? Aubrey e Noah se afastaram dos celulares ao mesmo tempo e disseram um olá, Sr. Hutton sem vida, antes de retornarem às telas. Finlay, por outro lado, correu até mim e abraçou minhas pernas com força. Vovô, exclamou ele com uma alegria genuína que me arrepiou o coração. Inclinei-me e retribuí o abraço, notando como suas bochechas haviam emagrecido desde a última vez que o vi, 3 meses antes. Oi, querida, como você está? Bem, ele respondeu automaticamente, mas seus olhos diziam o contrário. Bridget interveio apressadamente. Finlay estava só arrumando a cozinha, não é? Querida, por que você não termina enquanto eu mostro o quarto de hóspedes para o vovô? Sua voz era doce, mas o olhar que ela lançou ao filho era gélido. Finlay assentiu e, relutante, me soltou, retornando à sua tarefa. Crianças, por que vocês não ajudam o irmão de vocês? Sugeri, olhando para Aubrey e Noah. Aubrey revirou os olhos com tanta força que me perguntei como eles não ficaram presos naquela posição. Ele não é meu irmão, respondeu ela. Ele é filho da Bridget. Aubrey, disse Bridget em tom de advertência, mas sem nenhum tom de reprovação na voz. Bem, a garota deu de ombros. É verdade. Não é como se fossemos parentes de sangue. Senti a raiva fervendo dentro de mim, mas decidi não fazer cena quando cheguei. Em vez disso, fui até o balcão da cozinha e comecei a recolher migalhas e pratos sujos. Não se preocupe, Finlay. O vovô vai ajudar. Bridget pareceu envergonhada. Papai, não.
Esse é o trabalho do Finlay. Ele precisa aprender a ser responsável. E a responsabilidade desses dois? Perguntei, acenando para os enteados. Eles também moram nesta casa. Entendo, respondeu Bridget apressadamente. Aubrey ajuda com o jantar, e Noah leva o lixo para fora. Notei a rápida troca de olhares entre os enteados e percebi que provavelmente era mentira. Mas decidi guardar essa conversa para mais tarde. Então, onde está o Conrad? Perguntei, ajudando Finlay a carregar a máquina de lavar louça no trabalho. Ele está muito ocupado com um novo projeto na gráfica, respondeu Bridget, e eu pude ouvir o tom de orgulho em sua voz. Ele foi promovido mês passado. E, no entanto, ele não está tão ocupado que os filhos não possam ajudar nas tarefas. Bridget ficou tensa, e eu vi seu rosto mudar. Ela parecia uma estranha. Para onde minha pequena Bridget tinha ido? Quem um dia me ajudou a escrever cartas para minha mãe depois que ela foi embora? A menina que chorava por cada filhote ferido? A mulher à minha frente parecia uma sombra da Bridget que eu conhecia. Papai, não vamos começar, disse ela baixinho. Você acabou de chegar. Por que não descansa um pouco? Assenti, decidindo dar um tempo por enquanto. Finlay e eu limpamos a cozinha rapidamente, trabalhando juntos enquanto Aubrey e Noah foram para a sala de estar, onde ligaram a TV no volume máximo. Onde fica o seu quarto de hóspedes? Perguntei, enxugando as mãos com uma toalha. Lá em cima. Segunda porta à direita, respondeu Bridget. Eu estava prestes a levar as crianças para o treino de futebol. Você se importaria de passar algumas horas com o Finlay? Ele não tem aula hoje. Claro, concordei, feliz por ter um tempo a sós com meu neto. Bridget reuniu-se às pressas com Aubrey e Noah, lembrou Finlay de obedecer ao avô e foi embora, deixando-nos sozinhos na casa repentinamente silenciosa. Finlay e eu nos sentamos no quarto dele, pequeno comparado aos outros da casa, com papel de parede surrado e móveis antigos. Havia livros nas estantes, organizados por tamanho, o único ponto positivo naquele espaço sombrio. Você gosta de ler? Perguntei, olhando para a coleção. Finlay assentiu, o rosto se iluminando. Mais do que tudo. A senhora Pratt, da biblioteca, está sempre guardando livros novos sobre o espaço e dinossauros para mim. Sorri, lembrando como Bridget também adorava livros quando tinha a idade dele. Pelo menos foi isso que ela passou para o filho. Como você está indo na escola? Bem, respondeu ele, dando de ombros. Estou indo bem. A senhorita Ellington disse que sou o melhor da turma em matemática. Isso é ótimo, elogiei-o, mas notei que seu entusiasmo estava diminuindo rapidamente. Você tem amigos? Finlay baixou os olhos, esfregando seu coelho de pelúcia esfarrapado. Não muitos. Às vezes eu brinco com o Tyler e o Zack no recreio, mas... Ele parou de falar. Mas o quê? Ele olhou para mim, com os olhos cheios de incerteza. A Aubrey disse a todo mundo que eu sou um chorão e um filhinho da mamãe. Agora, muita gente não quer mais ser minha amiga. Senti meus punhos se fecharem. Com que frequência a Aubrey faz isso? Fala coisas maldosas sobre você? Finlay deu de ombros novamente, como se fosse normal. Ela e Noah são sempre assim. Dizem que eu não sou o verdadeiro Pierce porque tenho um sobrenome diferente. Lembrei-me de que Bridget deixou para Finlay o sobrenome Hutton, a única coisa que sobrou do pai dele, que morreu em um acidente de carro quando o menino ainda era um bebê. Sua mãe sabe que falam com você assim? Às vezes, respondeu Finlay baixinho. Mas ela diz que eu preciso ser mais forte e não prestar atenção, que somos todos uma família e precisamos nos acostumar uns com os outros. Balancei a cabeça. 4 anos se passaram desde que Bridget se casou com Conrad. 4 anos é tempo suficiente para se acostumar. E o Conrad, ele sabe? Finlay se contorceu, e eu pude ver o medo em seus olhos. O Conrad diz que eu deveria ser grata por ele nos deixar morar com a família dele. Que homens de verdade não reclamam. A família dele? Questionei, sentindo minhas entranhas ferverem. Comprei esta casa para sua mãe. A casa é sua, não dele. Finlay pareceu surpreso. Sério? O Conrad sempre diz que a casa e as regras são dele. Respirei fundo, tentando me acalmar. O que eu estava descobrindo me deixava mais ansioso a cada minuto. Finlay,
O que mais acontece quando eu não estou por perto? Eles te machucam? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, disse baixinho, às vezes, o No esconde minhas coisas. E uma vez Aubrey disse na escola que eu molhei a cama, mesmo não sendo verdade. Todos riram. A voz dele tremeu, e eu o abracei, sentindo o corpinho estremecer. E a mãe, ela te defende? Ela diz que eu tenho que me defender, respondeu Finlay. Mas quando eu tento, o Conrad diz que sou agressivo e mal educado. E aí a mãe fica ainda mais brava comigo. Olhei para o meu neto, tão pequeno e vulnerável, e me lembrei do dia em que ele nasceu. Como Bridget, segurando-o nos braços, jurou que sempre o protegeria. O que havia acontecido com aquela mulher? Como ela pôde deixar seu filho sofrer? O que acontece quando a mamãe fica brava? Perguntei cautelosamente. Finlay deu de ombros. Ela grita. Às vezes, ela não me deixa ler ou assistir desenhos animados. E uma vez, quando eu acidentalmente quebrei um vaso que a mãe da Aubrey do Noah me deu, ela me fez fazer todo o trabalho doméstico por 2 semanas. 2 semanas? Você só tem 7 anos. Quase 8, corrigiu ele com a seriedade que só as crianças têm. Conversamos por mais 1 hora, mais ou menos. Finlay me contou sobre a escola, sobre sua professora, a senhorita Ellington, que sempre foi gentil com ele, sobre como gostava de ir ao parque e alimentar os patos. Aos poucos, ele relaxou, e eu vislumbrei o menino brilhante e inteligente que ele deveria ter sido se não vivesse em constante medo e tensão. Quando ouvi o barulho de um carro parando, percebi que Bridget havia retornado com os enteados. Finlay ficou tenso na hora. Não conte para a mamãe que eu reclamei, por favor, pediu ele com preocupação na voz. Ela vai ficar chateada. Não se preocupe, tranquilizei-o, embora fervesse de raiva por dentro. Ficaria entre nós. A noite transcorreu em um clima tenso. Conrad chegou do trabalho por volta das 6, um homem alto, com cabelos ralos e um sorriso condescendente permanente. Ele apertou minha mão com cordialidade exagerada. Walter, que surpresa! Bridget não disse que você viria. Eu não sabia, respondi, observando-o abraçar Aubrey e bagunçar o cabelo de Noah, ignorando Finlay completamente. Decidi visitar minha família espontaneamente. No jantar, observei a interação dos dois. Bridget se envolvia com Conrad, passando-lhe as melhores partes. Aubrey e Noah conversavam alto sobre suas conquistas nos treinos, interrompendo um ao outro, e Finlay sentava-se em silêncio no canto da mesa, mal tocando na comida. Como anormalmente, Bridget o incentivou. Sabe, a gente não sai da mesa até todos terminarem. Finlay começou a comer obedientemente, mas eu percebi que ele estava com dificuldade a cada mordida. Então, como vão as coisas no trabalho, Conrad? Perguntei, tentando descontrair. Ótimo, respondeu ele com um sorriso maroto. Fui promovido a designer sênior. Agora tenho minha própria equipe. Ele trabalha tanto, Bridget acrescentou, com adoração. Às vezes, ele fica até tarde. Sim, os negócios exigem sacrifícios, concordou Conrad, cortando um pedaço de bife. A propósito, Bridget, não poderei ir com você para a casa da sua tia neste fim de semana. Tenho que trabalhar em um novo projeto. Notei que Bridget franziu a testa, mas logo abriu um sorriso. Claro, querida. Eu entendo. Posso ficar em casa também? Perguntou Noah. O aniversário do Jaden é no sábado. Eu também, disse Aubrey. As meninas e eu temos planos. Conrad assentiu. Claro, crianças. Vou ficar de olho em vocês. E a viagem para a casa da tia V? Bridget perguntou, confusa. Estamos planejando há um mês. Bem, vá com o Finlay, Conrad deu de ombros. Será bom para vocês passarem um tempo juntos. Você vive dizendo que não dá atenção suficiente ao seu filho. Eu podia ver a decepção no rosto de Bridget e algo mais, medo, insegurança. Mas ela apenas assentiu e baixou os olhos. Depois do jantar, quando as crianças foram para seus quartos e Conrad se acomodou na sala com uma garrafa de cerveja, ajudei Bridget a tirar a mesa. O que está acontecendo, Bridget? Perguntei baixinho, usando seu apelido de infância. O que você quer dizer? Ela não me olhou nos olhos, concentrando-se em limpar os pratos já limpos. Sobre a maneira como você deixou Finlay ser tratado?
Sobre como você mudou desde que se casou com Conrad. Bridget ficou tensa. Papai, não comece. Você não entende nada. É uma situação complicada, uma família misturada. Todo mundo tem que se adaptar. 4 anos, Bridget. Já se passaram 4 anos, e eu vejo que seu filho está infeliz. Vejo os filhos do Conrad fazendo bullying com ele, e você não faz nada. Estou fazendo tudo o que posso, ela retrucou, demonstrando emoção genuína pela primeira vez na noite. Você acha que é fácil manter este casamento, esta casa, esta família unida? Vale a pena preservar? Perguntei sem rodeios. Esta família onde seu próprio filho é um pária? Bridget empalideceu. Você sempre foi contra Conrad. Desde o começo, nunca lhe deu uma chance. Dei a ele 4 anos de chances, respondi. E posso ver os resultados. Olha, eu ajudei você a comprar esta casa para que você e Finlay tivessem um lugar seguro para morar. Continuo pagando a maior parte da hipoteca, mas se é aqui que meu neto está infeliz. O que? Bridget interrompeu, com medo nos olhos. O que você está dizendo? Olhei para minha filha, que um dia conhecera melhor do que qualquer pessoa no mundo, e vi uma estranha na minha frente. Uma mulher que deixou sua filha sofrer para manter uma aparência de bem-estar. Digo que vou renegociar meus acordos financeiros, respondi com firmeza. E meu testamento também. Bridget empalideceu ainda mais. Você não pode. Não podemos pagar a hipoteca desta casa sem a sua ajuda. Então teremos que fazer uma mudança, eu disse, virando-me para sair da cozinha, porque não vou mais patrocinar o que acontece nesta casa. Enquanto eu caminhava em direção ao quarto de hóspedes, pude ouvir as vozes abafadas de Bridget e Conrad vindas da sala de estar. Ela dizia algo animadamente, e ele respondia com irritação. Passei silenciosamente pelo quarto de Finlay e espiei lá dentro. O menino estava deitado na cama, abraçado ao seu coelho desgrenhado, lendo um livro à luz de um pequeno abajur. Boa noite, Finlay, eu disse, e ele me olhou com olhos esperançosos. Você ainda não vai embora, vai, vovô? Não, querida. Ficarei aqui o tempo que for preciso, prometi. E naquele momento, tomei minha decisão final. Amanhã, ligarei para meu advogado, Lambert, e alterarei meu testamento. Esta casa e a maior parte dos meus bens não irão para Bridget, mas para Finlay, e até que ele atinja a maioridade, tudo será administrado por um fundo fiduciário. Não permitirei que meu legado seja usado para tornar meu único neto infeliz. Na manhã seguinte, acordei cedo, muito antes de haver qualquer sinal de vida na casa. O relógio no criado mudo marcava 6h30. Os velhos hábitos do carteiro continuaram comigo mesmo depois da aposentadoria. Eu sempre me levantava ao amanhecer. No silêncio da casa, peguei meu celular e disquei um número conhecido. Lambert Finn, meu advogado há 30 anos, também era madrugador. Nosso relacionamento comercial de longa data havia se transformado em amizade, e eu sabia que podia ligar para ele a qualquer momento. Walter. Sua voz grave soava alegre, apesar da hora tão cedo. Que surpresa! Está tudo bem? Preciso da sua ajuda, Lambert. Quero mudar meu testamento. Quando podemos nos encontrar? Houve uma breve pausa. É tão urgente assim? Havia preocupação em sua voz. Você está bem, Walter? Não há nada de errado com a minha saúde, sorri. É apenas uma emergência familiar. Estou em Martinsville com a minha filha. Entendo, respondeu Lambert, embora eu duvidasse que ele realmente tivesse entendido. Te vejo hoje à noite às 22h. Tudo bem. Perfeito. Obrigada, amiga. Ouvi passos no corredor e espiei silenciosamente para fora do quarto. Finlay, ainda de pijama de dinossauro, caminhava na ponta dos pés em direção à escada. Bom dia, garoto, sussurrei. Ele se encolheu e se virou, mas, ao me ver, se animou. Vovô, o senhor já acordou? Velho não gosta de ficar muito tempo deitado na cama, pisquei. Aonde o senhor vai tão cedo? Eu queria ler antes da escola, respondeu ele. A casa fica quieta quando todo mundo está dormindo. Senti meu coração apertar. Um menino de 7 anos tendo que se esgueirar pela própria casa para desfrutar do silêncio em um livro. Vamos tomar café da manhã juntos, sugeri.
Eu faço panquecas ótimas. Seu rosto se iluminou. Mirtilo? Mamãe não faz panquecas com muita frequência. Mirtilos, confirmei. Se você tiver mirtilos, é claro. Tenho mirtilos congelados, Finlay assentiu. O Conrad comprou alguns para o smoothie da Aubrey. Descemos para a cozinha em silêncio, e comecei a preparar o café da manhã enquanto Finlay se sentava à mesa com um livro. Quando a primeira porção de panquecas ficou pronta, ele deixou a leitura de lado e se lançou sobre a comida com entusiasmo. Bom? Perguntei, observando-o devorar as panquecas. O melhor do mundo, ele respondeu com a boca cheia, e eu ri. Às 7 horas, a cozinha estava tomada pelo aroma de panquecas e café. Bridget foi a primeira a chegar, de terninho, com o cabelo preso num coque impecável. Papai, ela se surpreendeu. Você está cozinhando? Como você pode ver, respondi, virando outra panqueca. Finlay e eu estávamos famintos. Ela olhou nervosa para o filho, que sorria alegremente enquanto comia sua terceira porção. Finlay, você sabe que tem que esperar todo mundo tomar café da manhã. Desculpe, mãe. O menino se encolheu imediatamente, e eu vi a alegria desaparecer do seu rosto. Deixe o bebê em paz, Bridget, eu disse calmamente. Ele acordou cedo e estava com fome. O que há de errado nisso? Ela apertou os lábios, mas permaneceu em silêncio enquanto se servia de uma xícara de café. Poucos minutos depois, Aubrey e Noah apareceram na cozinha, já vestidos com seus uniformes escolares e com expressões de desgosto. Panquecas? Perguntou Aubrey, fungando. Eu não como carboidratos de manhã. E eu não gosto de mirtilos, acrescentou Noah. Tem panquecas simples, sem mirtilos, respondi. E frutas? Escolha a sua. Eles se entreolharam, mas se sentaram à mesa. Conrad foi o último a chegar, completamente vestido e com uma maleta na mão. Que cheiro é esse? Perguntou, entrando na cozinha. Bridget, você está cozinhando? É o papai, disse ela com um sorriso estranho. Ele queria nos levar para tomar café da manhã. Conrad olhou para a mesa com um olhar crítico. Muito gentil, mas tem uma reunião em 40 minutos. Vou tomar café na estrada. Ele serviu o café numa caneca, deu um beijinho na bochecha de Bridget, bagunçou os cabelos de Aubrey e Noah e saiu sem nem olhar para Finlay. Eu também vou, disse Bridget, terminando o café. Preciso abrir a loja às 9. Finlay, não se atrase para a escola. Aubrey, certifique-se de que ele não esqueça a lancheira. Certo. Aubrey revirou os olhos, mas assentiu. Assim que Bridget saiu, a atmosfera à mesa mudou. Aubrey parou de fingir que comia sua panqueca e empurrou o prato para longe. Dá para parar de sorrir? Ela disse para Finlay. Você parece um idiota. Finlay baixou os olhos, e senti minha raiva transbordar. Aubrey, eu disse com firmeza. Isso não é jeito de falar nesta casa. Esta não é a sua casa, disse ela, desafiadora. Esta é a casa do meu pai. Respirei fundo, lembrando-me de que ela era apenas uma criança, ainda que desagradável. Na verdade, mocinha, ajudei a comprar esta casa muito antes de seu pai entrar na vida de Bridget, e ainda estou pagando a maior parte da hipoteca. Aubrey claramente não esperava aquela resposta. Ela corou e se levantou silenciosamente da mesa. Vamos, Noah. Vamos nos atrasar. Eles pegaram suas mochilas e saíram, batendo a porta com força. Finlay parecia deprimido. Não ligue para eles, garoto, eu o incentivei. Vamos nos preparar para a escola. Ajudei-o a arrumar a mochila, certifiquei-me de que ele não tinha esquecido a lancheira e o acompanhei até o ponto de ônibus. Antes de ir embora, ele me deu um abraço apertado. Obrigado pelas panquecas, vô. Foram o melhor café da manhã de todos. Depois de me despedir dele, voltei para dentro de casa e comecei a me preparar para encontrar Lambert. Às 10h05, eu já estava sentado em seu escritório, um espaço pequeno, mais elegante, no centro de Martinsville. Lambert Finn parecia exatamente o mesmo de 20 anos antes. Os mesmos olhos astutos por trás de óculos finos, a mesma barba grisalha bem cuidada, só que com mais rugas. Então, Walter, ele começou enquanto nos acomodávamos em seu escritório. Fale comigo. Contei a ele os detalhes da situação, tudo o que eu tinha visto na casa da minha filha,
como Finlay estava sendo tratado, como Bridget tinha mudado. Quero mudar meu testamento, concluí. Quero deixar a casa e a maior parte dos meus bens para Finlay, não para Bridget. E quero criar um fundo para administrar tudo até que ele atinja a maioridade. Lambert bateu a caneta pensativamente na mesa. Essa é uma decisão importante, Walter. Tem certeza? Com certeza. Não permitirei que meu dinheiro seja usado para criar um ambiente tóxico para meu neto. E se eu deixar tudo para Bridget, Conrad terá o controle. Quem você quer nomear como administrador da fundação? Estive pensando. Você, se não se importa. Você é o único em quem confio plenamente. Lambert assentiu. Ótimo. Vou preparar a papelada, mas devo avisá-lo que isso pode causar sérios conflitos na família. Eu sei, suspirei. Mas preciso proteger o Finlay. Ele merece um futuro melhor. Passamos 2 horas discutindo detalhes e assinando documentos. Quando terminei, senti um alívio estranho, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Quando você planeja contar para Bridget? Perguntou Lambert enquanto me acompanhava até a porta. Hoje à noite, respondi com firmeza. Quanto antes, melhor. Quando voltei para a casa da minha filha, encontrei Bridget já em casa. Ela estava sentada na cozinha, olhando alguns papéis. Papai, ela olhou para cima. Onde você estava? Vim almoçar e você não estava. Na casa do advogado, respondi honestamente, decidindo não enrolar. Ela ficou tensa. Na casa do advogado? Por quê? Mudei meu testamento, respondi, sentando-me em frente a ela. E vou quitar a hipoteca desta casa. Bridget empalideceu. O quê? Por quê? Por causa de ontem à noite. Pai, você não pode. Eu posso, interrompi-a firmemente. E já fiz isso. A casa e a maior parte dos meus bens estão agora em nome do Finlay. Um fundo fiduciário administrará tudo até que ele atinja a maioridade. Ela me olhou incrédula. Você me deserdou por causa de uma noite em que fui um pouco dura com o Finlay? Não se trata de uma noite, Bridget, balancei a cabeça. Trata-se do que acontece nesta casa o tempo todo. Trata-se de como você deixa seu marido e os filhos dele tratarem seu filho. Trata-se de como você mudou. Eu não mudei, ela respondeu, mas sua voz tremeu. Sim, você mudou. Você era uma mulher amorosa e atenciosa. Você jurou que sempre protegeria Finlay. E agora você faz vista grossa para a forma como ele está sendo humilhado em sua própria casa. Isso não é verdade, exclamou Bridget, mas eu podia ver a dúvida em seus olhos. É que famílias misturadas são sempre difíceis. Leva tempo. 4 anos, Bridget. Já se passaram 4 anos. E eu vejo que seu filho tem medo em casa. Que ele acorda de madrugada para ler em silêncio porque tem medo do ridículo. Isso não é normal. Ela baixou os olhos, e eu vi seus ombros caírem. Estou tentando, papai. Mas o Conrad tem as próprias ideias sobre a criação dos filhos, e eu não posso discutir com ele o tempo todo. Por que não? Levantei a voz. Por que você não defende seu filho? O que aconteceu com você, Bridget? Ela levantou a cabeça, e eu vi lágrimas em seus olhos. Você não entende. Conrad. Ele está nos ajudando. Não teríamos conseguido sem ele. Não posso continuar contradizendo-o. Ajudando você? Perguntei, incrédula. Eu pago a hipoteca, Bridget. Ajudo você com o Finlay desde que ele nasceu. O Conrad mora na casa que comprei e deixa os filhos dele intimidarem o seu filho. Bridget se levantou de um pulo, com o rosto vermelho de raiva. Você sempre o odiou desde o começo. Nunca lhe deu uma chance. Eu dei 4 anos de chances a ele, exclamei. E o que eu vejo? Meu neto tem medo da própria casa. E minha filha se transformou em uma sombra da mulher que eu conheci. Ficamos de frente uma para a outra, respirando pesadamente. Eu não conseguia me lembrar da última vez que brigamos daquele jeito. Talvez quando ela tinha 16 anos e queria largar a escola por causa de um cara, mas ela era adolescente na época. Agora eu estava olhando para uma mulher adulta que deixava seu filho sofrer bullying.
Não vou discutir isso, disse Bridget finalmente, enxugando as lágrimas. Você não entende a nossa situação, e eu não vou deixar você destruir a minha família. Sua família já está sendo destruída, eu disse baixinho. E você é a única que não vê isso. Ela balançou a cabeça e saiu da cozinha, batendo a porta com força. Fiquei sozinha, sentindo uma mistura de raiva, frustração e profunda tristeza. Para onde tinha ido minha pequena Bridie? Aquela menina que chorou pelo filhote ferido? Aquela jovem que jurou dedicar a vida ao filho? À noite, quando todos voltaram para casa, a atmosfera estava eletrizante. Bridie obviamente havia contado a Conrad sobre nossa conversa, pois ele me olhava com uma hostilidade mal disfarçada. Finlay, sentindo a tensão, sentou-se em silêncio em seu canto, tentando ser discreto. Depois do jantar, quando as crianças já tinham ido para seus quartos, Conrad se aproximou de mim na sala de estar. Walter, gostaria de falar com você, disse ele em um tom que aparentemente considerava amigável em particular. Assenti e saímos para a varanda dos fundos. A noite estava fria e o ar cheirava a uma tempestade se aproximando. Bridie me contou sobre a sua decisão, começou Conrad, acendendo um cigarro. Eu entendo a sua preocupação. De verdade. Mas acho que você não enxerga o quadro todo. Me esclareça, respondi secamente. Ele deu uma tragada e expirou lentamente. Finlay é um garoto especial. Sensível, às vezes sensível demais. Meus filhos são mais adaptados ao mundo real. Eles estão tentando endurecê-lo, torná-lo mais forte. Seus métodos podem não ser sempre perfeitos, mas suas intenções são boas. Mal consegui conter o riso. Você está falando sério? Bullying e humilhação estão me endurecendo? Conrad torceu o nariz. Você está sendo dramático. Crianças só provocam umas às outras. É normal. Cresci com 3 irmãos, acredite, fizemos muito mais do que isso. Isso é uma desculpa? Perguntei, incrédula. Só porque você sofreu abuso na infância lhe dá o direito de machucar os outros? Ele balançou a cabeça. Você não entende. O mundo é cruel, Walter. Estou tentando preparar Finlay para essa crueldade, para que ele não se renda ao primeiro desafio. A família deveria ser um refúgio da crueldade do mundo, argumentei, não a fonte dela. Conrad ficou em silêncio por um momento. Então, mudou de tática. Olha, eu sei que você ama o Finlay. Todos nós amamos. E prometo que vou ficar de olho nas crianças para garantir que as brincadeiras delas não cheguem longe demais. Mas essa mudança de testamento vai colocar uma pressão desnecessária na família. Você não quer isso, quer? O que eu quero é que meu neto seja feliz e se sinta seguro, respondi. E, até agora, não vejo isso. Conrad suspirou, e pude ver a mudança em seu rosto. A máscara de boa índole havia caído, revelando um calculismo frio. Você está colocando Bridie em uma posição muito difícil, Walter. Ela te ama. Ela ama Finlay, mas também é minha esposa, e eu não permitirei que nossa família seja destruída. Isso é uma ameaça? Uma constatação, respondeu ele, apagando o cigarro no parapeito. Pense no que você está fazendo, nas consequências, em como isso afetará Bridie, Finlay. Você realmente quer que o menino cresça achando que o avô destruiu a família da mãe? Ele se virou e entrou em casa, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Percebi que ele estava tentando me manipular, explorando meu amor pela minha filha e meu neto. Mas havia também uma ponta de verdade em suas palavras. Minhas ações poderiam, de fato, levar a consequências imprevisíveis. Mas vendo a maneira como Finlay se encolheu ao som da voz de Conrad, a maneira como seus olhos escureceram quando Aubrey e Noah entraram na sala, eu sabia que não poderia deixar por isso mesmo. Mais tarde naquela noite, enquanto eu passava pelo quarto de Bridie e Conrad, ouvi a conversa abafada deles. Você precisa resolver esse problema, dizia Conrad. É o seu pai. Convença-o a mudar de ideia. Eu tenho tentado, Bridie parecia cansada. Você sabe como ele é teimoso. Então se esforce mais, a voz de Conrad tornou-se firme. Não podemos nos dar ao luxo de perder esta casa. Não com as minhas dívidas. Eu sei, suspirou Bridie. Vou pensar em alguma coisa. É melhor você dar um jeito, respondeu Conrad.
Ou teremos que reavaliar nosso relacionamento? Houve silêncio. E então ouvi Bridget soluçando baixinho. Por favor, não diga isso. Eu vou consertar. Eu prometo. Afastei-me da porta, sentindo náuseas. Então, a questão é a seguinte. Conrad não se casou com Bridget por amor, mas pela estabilidade financeira que ela podia oferecer graças à minha ajuda. E agora que essa estabilidade está ameaçada, ele não hesita em chantageá-la. E minha filha, minha orgulhosa e independente Bridget, está deixando que ele faça isso, permitindo que ele a manipule, humilhe seu filho, destrua tudo o que tentei construir para ela. Dei uma espiada no quarto de Finlay antes de dormir. O menino já estava dormindo, abraçado com força ao seu coelho desgrenhado. Seu rosto estava calmo durante o sono, sem a tensão que transparecia quando estava perto de Conrad e seus filhos. Olhando para o meu neto adormecido, tomei uma decisão final. Não só deixaria o testamento como estava, como faria tudo o que pudesse para proteger Finlay da atmosfera tóxica daquela casa, mesmo que isso significasse ir contra minha própria filha. Porque o que mais importava naquela situação era Finlay, uma criança inocente que merecia mais do que uma vida de medo e humilhação. E se Bridget não pudesse ou não quisesse proteger o filho, teria que ser eu. A manhã seguinte trouxe uma mudança impressionante. Quando desci para a cozinha, Bridget já estava atarefada, preparando o café da manhã. Havia um prato de panquecas, frutas frescas e suco de laranja na mesa. Finlay sentou-se à mesa, e Bridget se inclinou sobre ele, ajeitando o colarinho da camisa ou despenteando seus cabelos com ternura fingida. Bom dia, papai, ela sorriu ao me ver. Estávamos esperando por você. Sente-se. Fiz suas panquecas de mirtilo favoritas. Olhei para aquela cena idílica com desconfiança. Ontem, tínhamos terminado depois de uma briga feia, e hoje ela fingia que nada tinha acontecido. Bom dia, eu disse, sentando-me ao lado de Finlay. Como você dormiu, rapazinho? Tudo bem, vovô, Finlay assentiu, mas eu podia ver a sombra de preocupação em seus olhos. Ele sentia claramente a tensão entre os adultos. Temos um dia especial hoje, anunciou Bridget, colocando um prato na minha frente. Tirei o dia de folga para podermos passar um tempo juntos. Por que não vamos ao parque? Finlay gosta de alimentar os patos. Sim, eu quero, disse o menino. Mas sua voz soou incerta, como se estivesse repetindo uma frase aprendida. Naquele momento, Conrad entrou na cozinha, já vestido para o escritório, mas com um sorriso largo e incomum. Bom dia, família, exclamou ele com exagerada alegria. Ah, panquecas. Bridget, você é um tesouro. Ele caminhou até ela e beijou sua bochecha. Então, para minha surpresa, inclinou-se e deu um tapinha na cabeça de Finlay. E aí, campeão? Pronto para a escola? Finlay se encolheu com o toque, e eu o vi se afastar instintivamente. Sim, senhor, respondeu ele baixinho. Senhor, Conrad riu, lançando um olhar rápido em minha direção. Pode me chamar de pai. Você sabe disso. Finlay assentiu, sem tirar os olhos do prato. Aubrey e Noah logo apareceram, também excepcionalmente educados e sorridentes. Aubrey até se sentou ao lado de Finlay e se ofereceu para ajudá-lo com a lição de matemática. Você é tão inteligente, disse ela com uma doçura falsa na voz. Aposto que você é o melhor da turma, não é? Finlay olhou para ela com surpresa e apreensão indisfarçáveis, como se esperasse uma pegadinha. Estou indo bem, murmurou ele. Ele só está sendo modesto, interveio Bridget. A senhorita Ellington diz que ele é o aluno mais brilhante da turma. Assisti a esse espetáculo com irritação crescente. Será que eles realmente achavam que eu não conseguia enxergar a falsidade? Que eu acreditaria nesse idílio repentino depois de tudo o que vira ontem? Depois do café da manhã, Conrad levou as crianças para a escola, outra preocupação inesperada da parte dele. Assim que saíram, Bridget sentou-se ao meu lado com uma xícara de café. Papai, eu queria me desculpar por ontem, começou ela. Eu estava errada. Você está preocupado com o Finlay, e isso é compreensível, mas acredite, estamos realmente nos esforçando. É que, às vezes, é difícil conciliar as necessidades de todas as crianças. Olhei para minha filha atentamente. Ela parecia sincera, mas algo em seus olhos, uma preocupação latente, me dizia que não era toda a verdade.
Bridget, eu disse lentamente. Eu te conheço a vida toda e sei quando você não está me dizendo a verdade. O que está acontecendo mesmo? Ela desviou o olhar, mexendo o café nervosamente. Nada. É que, Conrad e eu conversamos ontem e decidimos que precisamos dar mais atenção ao Finlay. Ele tem razão. Às vezes, estamos ocupados demais com nós mesmos e com as outras crianças. E isso não tem nada a ver com a mudança do meu testamento? Perguntei sem rodeios. Bridget se irritou. Você está sendo injusto. Sim, sua decisão nos fez pensar, mas não da maneira que você quer dizer. Nós apenas percebemos que talvez não estivéssemos demonstrando o quanto amávamos Finlay. Suspirei. Era óbvio que não teríamos uma conversa de verdade. Ok, Bridget, se você diz. O dia passou em uma atmosfera estranha e tensa. Bridget levou Finlay e eu ao parque, onde alimentamos os patos e caminhamos ao longo do lago. Ela estava constantemente tirando fotos nossas, especialmente nos momentos em que abraçava o filho ou ria com ele. Por fora, parecíamos uma família feliz, mas notei como os ombros de Finlay estavam tensos e como o sorriso de Bridget era normal. À noite, quando todos estavam em casa, o show continuou. Conrad trouxe um novo livro sobre dinossauros para Finlay. Aubrey se ofereceu para jogar um jogo de tabuleiro com ele, e Noah até compartilhou seus quadrinhos favoritos. Finlay absorveu tudo com apreensão e desconfiança, como se esperasse que as coisas pudessem mudar a qualquer momento. Observei tudo isso, percebendo que eles estavam tentando me convencer de que Finlay estava bem, que ele era amado e feliz naquela família. Mas quanto mais tentavam, mais falso tudo parecia. Antes de ir para a cama, fui ao quarto do Finlay. Ele estava sentado na cama, olhando um livro novo, mas sem muito entusiasmo. Como foi o seu dia, garoto? Perguntei, sentando-me ao lado dele. Ele deu de ombros. Foi legal. Só estranho. Estranho? É, ele assentiu. Mamãe não costuma passar tanto tempo comigo, e Conrad nunca me dá presentes, e Aubrey e Noah não brincam comigo. Acariciei sua cabeça. Que tal, para variar? Finlay pensou por um momento e então disse baixinho, é um pouco assustador, como se eles estivessem tramando alguma coisa. Suas palavras me deixaram arrasada. Uma criança de 7 anos não deveria ter medo de uma gentileza repentina da família. Não se preocupe, eu disse. Estou aqui para você. E sabe de uma coisa? Por que você não vem me visitar neste fim de semana? Tem uma ferrovia velha em casa que eu costumava construir para sua mãe. O rosto dele se iluminou. Consegui. Posso. Claro. Falo com sua mãe amanhã. Ele me abraçou com força, e senti o corpinho relaxar em meus braços. Na manhã seguinte, sugeri a Bridget que deixasse Finlay passar o fim de semana comigo. Para minha surpresa, ela não se opôs. Ótima ideia, disse ela. É bom vocês passarem um tempo juntos. Ela hesitou. Talvez isso ajude você a ver que estamos realmente nos esforçando, que as coisas estão mudando para melhor. Assenti, sem querer discutir. O mais importante era que Finlay pudesse dar um tempo daquela casa, pelo menos por alguns dias. Na sexta-feira, depois da escola, busquei Finlay e o levei até minha casa, um lugar pequeno, mas aconchegante, nos arredores de Martinsville, onde eu morava desde que me aposentei. Assim que cruzamos a porta, notei a mudança em Finlay. Seus ombros se endireitaram, seus olhos brilharam, seus movimentos ficaram mais livres. É aqui que eu moro, eu disse, mostrando a casa. Não é nada chique, mas eu gosto. É ótimo, exclamou Finlay, olhando ao redor com curiosidade. E é tão silencioso. Sorri, entendendo o que ele queria dizer. Minha casa não tinha a atenção constante da casa de Bridget. Passamos a noite montando uma ferrovia antiga que eu tirei do sótão. Finlay ficou encantado, principalmente quando o trenzinho começou a se mover nos trilhos, emitindo uma buzina suave. Não temos brinquedos assim em casa, disse ele, observando o trem. O Conrad diz que meninos de verdade jogam videogame ou praticam esportes. Você gosta de videogame? Perguntei. Na verdade, não, admitiu Finlay. A Aubrey e Noah jogam o tempo todo, mas eu fico entediado. Prefiro ler um livro. Você tem razão, eu incentivei.
Todo mundo gosta de algo diferente. Não há nada de errado em ser diferente. Ele me olhou com gratidão. Minha mãe também costumava dizer isso. Mas agora ela quer que eu seja mais como Noah. O que mudou? Perguntei cautelosamente. Quando a mamãe ficou diferente. Finley hesitou, ainda observando o trem, provavelmente quando Conrad se mudou para cá. No começo, tudo bem. Ele deu flores para a mamãe. Eles riram muito. Mas aí ele começou a dizer que precisava ter as regras dele em casa, e a mamãe parou de discutir. Escutei meu neto, sentindo um peso crescendo no peito. É uma história clássica. O manipulador primeiro encanta, depois gradualmente estabelece o controle. No dia seguinte, fomos ao Museu de História Natural local, onde havia uma exposição sobre dinossauros. Finley estava encantado, contando-me sobre cada exposição com o entusiasmo de um verdadeiro cientista. Não pude deixar de notar o quanto ele havia mudado longe de casa, animado, curioso, confiante. À noite, enquanto estávamos sentados na varanda dos fundos observando as estrelas, Finley perguntou de repente: Vovô, a mamãe e o Conrad brigavam por dinheiro? Olhei para ele, surpresa. Por que você acha isso? Eu os ouvi brigando, explicou ele. O Conrad gritava que estava endividado, e a mamãe chorava e dizia que não podia mais ajudá-lo. Fiquei tenso, minhas suspeitas se confirmaram. Quando foi isso? Semana passada, respondeu Finley. Fui buscar água à noite e ouvi. O Conrad disse que, se a mamãe o amasse, deveria ajudá-lo. E então ele disse algo sobre o seu dinheiro. A imagem estava ficando cada vez mais clara. Conrad devia estar com sérios problemas financeiros e contava com a ajuda de Bridget, que por sua vez contava com o meu apoio. Eles brigam assim com frequência? Perguntei. Finley assentiu. Antes era menos, mas agora é quase toda noite. Aubrey diz que o pai dela é bom demais para nós e que mamãe e eu deveríamos ser gratas por ele morar conosco. Cerrei os punhos, lutando para conter a raiva. Que tipo de mentiras monstruosas estavam sendo marteladas na cabeça do meu neto? No domingo, antes de levar Finley para casa, perguntei-lhe sem rodeios: Você gosta de morar com o Conrad e os filhos dele? Finley ficou em silêncio por um longo tempo, depois respondeu baixinho: Não, mas a mamãe o ama, e eu amo a mamãe. Eu entendo, garoto. Mas, sabe, às vezes os adultos também erram. E às vezes o que parece amor não é amor de verdade. Como naquele conto de fadas sobre a princesa que achava que amava o feiticeiro malvado, perguntou Finley. Sorri com a sua perspicácia. Sim, muito mesmo. Às vezes, as pessoas conseguem nos encantar, nos fazer acreditar que são gentis e amorosas, mas aí elas mostram quem realmente são. E então o que fazemos? Seja forte, diga a verdade e lembre-se de que o amor verdadeiro nunca exige que você sofra ou mude. Quando voltamos para a casa de Bridget, a atmosfera havia mudado consideravelmente. O aparente idílio dos primeiros dias havia desaparecido. Bridget parecia tensa e cansada. Conrad estava irritado, e Aubrey e Noah haviam retornado ao seu comportamento habitual de desdém em relação a Finley, embora tivessem o cuidado de não deixar isso muito evidente na minha presença. Como foi o fim de semana? Perguntou Bridget, ajudando Finley a desfazer a mochila. Ótimo, exclamou o menino. Fomos ao Museu dos Dinossauros, o vovô me comprou um livro sobre estrelas e construímos uma ferrovia de verdade. Que legal! Bridget sorriu, mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Agora vá lavar as mãos antes do jantar. Quando Finley saiu, ela se virou para mim. Obrigada por levá-lo. Ele não estava tão feliz há muito tempo. Talvez você devesse se perguntar por quê, eu disse baixinho. Bridget desviou o olhar. Papai, não comece. Estamos tentando. Você viu. Eu vi a peça, retruquei. E agora vejo que nada mudou nos bastidores. Ela suspirou. É complicado, Conrad. Ele está passando por um momento difícil. Problemas no trabalho, questões financeiras. Dívidas, eu disse sem rodeios. Ele tem dívidas e está usando você para pagá-las. Bridget empalideceu. Quem te contou isso? É verdade? Ela abaixou a cabeça, e eu vi seus ombros caírem. Sim, admitiu baixinho.
Ele fez alguns investimentos ruins e tem dívidas de jogo, mas está se recuperando. Ele vai mudar. Bridget, peguei a mão dela. Escute o que você diz. Você está inventando desculpas para um homem que está te usando financeira e emocionalmente, que deixa os filhos dele abusarem do seu filho. Ele me ama, disse ela, teimosa. Mas não havia convicção em sua voz. É mesmo? Perguntei baixinho. Ou ele só precisa de alguém para pagar as contas e aturar os filhos? Vi a dor nos olhos dela e soube que minhas palavras tinham tocado em algo sensível. Mas, em vez de admitir a verdade, ela se afastou. Você não entende. Ele é meu marido. Somos uma família. Eu não posso simplesmente, não posso. O quê? Proteger seu filho? Lembrar quem você era antes de ele entrar na sua vida? Bridget balançou a cabeça. É fácil para você dizer isso. Você não está sozinha. Você tem uma pensão, uma casa. O que eu tenho? Uma lojinha que mal dá para pagar as contas. Um filho para criar. Sem o Conrad, eu. Você vai se sair bem, eu disse com firmeza. Assim como já fez antes. Eu vou te ajudar. Se eu fizer o que você quer que eu faça, ela sorriu amargamente. Se eu expulsar o Conrad e me tornar uma boa filha. Se você escolher a felicidade do seu filho em vez de um homem que a usa, corrigi. Nossa conversa foi interrompida por Conrad entrando na cozinha. Sobre o que vocês estão cochichando? Perguntou ele com fingida naturalidade, mas eu podia ver a desconfiança em seus olhos. Só estou falando do fim de semana, respondeu Bridget, afastando-se rapidamente de mim. Papai e Finlay se divertiram muito. Ótimo, assentiu Conrad. Talvez da próxima vez possamos ir todos juntos para algum lugar, umas férias em família. Notei que Bridget ficou tensa ao ouvir a menção de férias em família, e me lembrei da viagem cancelada para a casa da tia dela. Seria maravilhoso, eu disse com um toque de ironia. Mas prefiro passar um tempo sozinha com o Finlay. É obviamente bom para ele. Conrad estreitou os olhos, percebendo minha insinuação. Bem, ele sempre fica feliz em ver o avô, não é, querida? Bridget assentiu, evitando meu olhar. Claro que sim. Papai é sempre bem-vindo. Eu consegui enxergar através dela, aquele sorriso estranho, aqueles olhos baixos. Minha filha, antes tão forte e independente, havia se tornado uma sombra para aquele homem. E o motivo era claro, dependência emocional, talvez até medo. Medo de ficar sozinha, medo de admitir que cometera um erro ao entregar sua vida a Conrad. Naquela noite, deitado no quarto de hóspedes, pensei longamente sobre a situação. Bridget era uma mulher adulta, capaz de tomar suas próprias decisões, mesmo que fossem erradas. Eu não poderia forçá-la a ter uma epifania se ela mesma não quisesse ver a verdade. Mas Finlay era uma criança, indefesa diante daquele ambiente tóxico, e se sua mãe não pudesse ou não quisesse protegê-lo, a decisão era minha. Decidi levar meu neto comigo sempre que possível e ficar de olho na situação da casa. Porque, apesar das garantias de Bridget, eu sentia que as coisas só estavam piorando. Nas 2 semanas seguintes, continuei hospedada na casa de Bridget, de olho em tudo e passando o máximo de tempo possível com Finlay. Todo fim de semana, eu o levava para minha casa, criando uma pequena ilha de tranquilidade para o menino em sua vida atribulada. No início, Conrad fingiu não se importar com a minha presença e as visitas frequentes de Finlay, mas aos poucos sua verdadeira atitude começou a transparecer. A máscara de simpatia estava caindo, revelando irritação e hostilidade declarada. Você não acha que interfere demais na nossa vida familiar? Perguntou ele certa noite, quando estávamos sozinhos na sala. Bridget estava colocando Finlay para dormir, e Aubrey e Noah estavam em seus quartos. Estou só visitando minha filha e meu neto, respondi calmamente. Há algum problema nisso? Conrad sorriu, tomando um gole de uísque do copo. Você sabe exatamente o que quero dizer. Suas conversas constantes a sós com Finlay, seus fins de semana com ele, toda essa vigilância, você está minando minha autoridade nesta casa. A autoridade tem que ser conquistada, eu disse. Não imposta pelo medo. Seu rosto se fechou. Você não entende nada de criação de filhos. Um menino precisa de mão firme. Senão, vai crescer e se tornar um fraco. Ele não terminou a frase, mas eu sabia exatamente o que ele queria dizer.
Como seu pai, o pai biológico de Finlay, que morreu em um acidente de carro. Um homem que Conrad nunca conhecera, mas que sentia que era seu dever menosprezar em todas as oportunidades. Finlay é um garoto inteligente e sensível, respondi, contendo a raiva. E ele merece respeito, não intimidação. Conrad terminou seu uísque de um só gole e colocou o copo na mesa com um estrondo. Respeito? Na idade dele? Você está sendo muito mole, Walter. Não vai adiantar nada para ele. Com essas palavras, ele saiu da sala, deixando-me sozinha com meu crescente desconforto. Eu sabia que havia algo acontecendo nas minhas costas que Finlay tinha medo de me contar. No dia seguinte, notei que Aubrey e Noah também haviam mudado de comportamento em relação a mim. Onde antes simplesmente ignoravam minha presença, agora havia uma hostilidade declarada vindo deles. Aubrey revirava os olhos a cada palavra que eu dizia, e Noah saiu da sala desafiadoramente quando entrei. Um dia, ouvi-os conversando enquanto passava pelo quarto da Aubrey. Ele está estragando tudo, disse a menina. Papai disse, se isso continuar assim, vamos ter que vender a casa. Por causa daquele velho? Perguntou-se Noah. Por quê? Porque ele parou de dar dinheiro para Bridget, explicou Aubrey. E agora ela está reclamando e se recusando a pegar o empréstimo que o papai precisa. O que a gente vai fazer? Perguntou Noah, com preocupação na voz. Papai disse que temos que mostrar a ele que ele não é necessário aqui, respondeu Aubrey, e que Finlay é nosso irmão, não neto dele. Afastei-me silenciosamente da porta, sentindo minhas entranhas ferverem de raiva. Conrad não estava apenas sendo hostil. Ele estava virando os filhos contra mim, tudo por causa do dinheiro. Porque eu havia parado de sustentar sua vida confortável às custas de Bridget e Finlay. Bridget, por sua vez, parecia cada vez mais tensa e irritada. Ela evitava conversas diretas comigo, respondendo monossilábicas e constantemente encontrando desculpas para não falar comigo. Eu percebia como ela estava dividida entre a lealdade ao marido e a mim, e como essa luta interna a estava desgastando. Bridget, tentei falar com ela certa manhã, quando estávamos sozinhos na cozinha. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo. Ela suspirou, limpando mecanicamente a bancada já limpa. Papai, por favor. Agora não. Quando? Insisti gentilmente. Você está me evitando há uma semana. Conrad está abertamente hostil. Os filhos dele estão seguindo o exemplo. Quanto tempo isso pode durar? Bridget finalmente olhou para mim, e viu uma mistura de cansaço e desespero em seus olhos. O que você quer que eu faça? Escolher entre meu marido e meu pai? Separar uma família? Quero que você veja o que está acontecendo, respondi. O Conrad está te usando. Ele se casou com você por causa da estabilidade financeira que eu lhe proporcionei. E agora que essa estabilidade está ameaçada, ele está mostrando quem realmente é. Você está errada, Bridget balançou a cabeça, mas sua voz soou incerta. Ele me ama. É só que ele está passando por uma fase difícil. Quanto tempo dura essa fase difícil? Perguntei. 1 ano. 2. O tempo todo que vocês estão casadas? Bridget, vamos encarar. Ele está te usando e deixando os filhos intimidarem o Finlay. Seu rosto se contraiu ao ouvir a menção do filho. Finlay, e ele está bem. Ele só está um pouco retraído por quê? Porque ele vive com medo constante, levantei a voz, mas me recompus. Desculpe, mas você precisa ver o que está acontecendo debaixo do seu teto. Bridget olhou para mim com a expressão de um animal caçado. Eu vejo mais do que você pensa, disse ela baixinho. Mas eu não tenho a sua liberdade, papai. Não posso simplesmente largar tudo e começar de novo. Por que não? Perguntei. Você é uma mulher forte e inteligente. Você tem a mim. Sempre estarei ao seu lado. O que a mantém com um homem que faz você e seu filho sofrerem? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, disse baixinho, medo. Medo de ficar sozinha. Medo de fracassar. Medo de que as pessoas digam que eu não consegui manter minha família unida, que sou uma péssima mãe. Mas não é pior deixar seu filho sofrer para manter a aparência de bem-estar? Perguntei baixinho. Nossa conversa foi interrompida pelo som da porta da frente. Conrad estava de volta, embora devesse estar no trabalho.
Bridget se encolheu e se afastou de mim, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Bridget, chamou Conrad, entrando na cozinha. Seu olhar se moveu de nós dois, com uma expressão de desconfiança no rosto. Sobre o que vocês dois estavam conversando? Estávamos discutindo os planos para o fim de semana, respondeu Bridget rapidamente. Papai quer levar o Finley para a casa dele. Conrad franziu a testa. De novo? Acho que o menino deveria passar mais tempo com a família, com a gente. Eu sou a família dele, apontei calmamente. E o Finley gosta de me visitar. Claro que sim, Conrad sorriu. Você o mima. Sem regras, sem disciplina, só diversão e presentes. Eu simplesmente o deixo ser criança, respondi. Leia os livros que ele gosta. Converse sobre coisas que o interessem, sem ter medo de qualquer farfalhar. Conrad estreitou os olhos. O que você quer dizer? Acho que você entendeu perfeitamente, encarei-o sem medo. A tensão na cozinha poderia ter sido cortada com uma faca. Bridget desviou o olhar nervosamente do marido para mim, claramente sem saber que lado tomar. Conrad, disse ela finalmente com a voz trêmula. Não podemos mesmo deixar o Finley ir para a casa do vovô. Ele gosta de lá. Não, interrompeu Conrad. Temos planos em família para este fim de semana. Vamos todos para o campo juntos. Eu podia ver a surpresa no rosto de Bridget. Era obviamente novidade para ela também. Mas você disse que deveria estar trabalhando em um projeto. As circunstâncias mudaram. Respondeu Conrad friamente. Decidi que seria bom para todos nós passarmos um tempo juntos, como uma família de verdade. A ênfase na palavra real era claramente direcionada a mim. Era a maneira dele de mostrar que eu era uma estranha invadindo seu território. Não consegui dormir por um longo tempo naquela noite, pensando no que tinha acontecido. Era óbvio que Conrad se sentia ameaçado por mim e tentava consolidar seu poder sobre Bridget e Finley. Mas o que ele fazia quando eu não estava por perto? Como eles tratavam Finley quando não precisavam fingir na minha frente? A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Na segunda-feira seguinte, enquanto eu buscava Finley na escola com a permissão de Bridget, que estava ocupada na loja, notei que ele se movia com dificuldade, como se cada passo machucasse. O que houve, garoto? Perguntei, ajudando-o a entrar no carro. Você se machucou? Finley baixou os olhos, evitando meu olhar. Não, é só, que caí na aula de educação física. Senti um aperto no estômago com uma sensação ruim. Posso ver? Ele puxou a manga da camisa com relutância, e vi um grande hematoma em seu antebraço. Claramente não era de uma queda na aula de educação física. Finley, eu disse, sério, por favor, me diga a verdade. Quem fez isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, disse baixinho, Noah, nós estávamos brincando, e ele me empurrou contra o corrimão da escada, mas disse que foi um acidente. Você acha que foi um acidente? Perguntei cautelosamente. Finley balançou a cabeça, e vi lágrimas brilharem em seus olhos. Ele estava rindo, e Aubrey também. Disseram que eu deveria ter mais cuidado, já que eu era muito desastrada. A mamãe sabe? Não, respondeu Finley rapidamente. Por favor, não conte a ela. Ela vai ficar chateada e o Conrad vai ficar bravo. Conrad. O que o Conrad tem a ver com isso? Finley se remexeu na cadeira. Ele disse, homens de verdade não reclamam, que se eu reclamasse com a mamãe, mostraria a ela o quão fraco eu era. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava me dominar. Finley, me escuta. O que o Noah fez não é um jogo. Não está certo. E você tem todo o direito de falar sobre estar magoada. Isso não te torna fraca. Te torna honesta e corajosa. Ele me olhou esperançoso. Sério? Absolutamente verdade, confirmei. E prometo que nunca vou deixar ninguém te machucar. No caminho para casa, tomei uma decisão. Não podia mais deixar Finley naquela casa. A situação tinha passado de abuso emocional para abuso físico, e eu não ia esperar que algo mais sério acontecesse. Quando chegamos, Conrad já estava em casa, mais cedo do que de costume. Ele estava parado na varanda com os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse nos esperando.
Onde vocês estavam? Perguntou ele assim que saímos do carro. A escola acabou há 2 horas. Paramos no parque, respondi. A Bridget sabia que eu ia buscar o Finlay. Você tem lição de casa para fazer, disse Conrad, me ignorando e se virando para o Finlay. Entre. Finlay me lançou um olhar assustado, mas obedientemente se dirigiu para a porta. Percebi que ele tentava não demonstrar que doía mexer o braço. Assim que o menino desapareceu dentro de casa, Conrad se virou para mim. Eu não te dei permissão para buscá-lo na escola. Não preciso da sua permissão, respondi calmamente. Sou o avô dele. E Bridget não se importou. Sou o chefe desta família, sibilou Conrad. E eu decido o que acontece com as crianças sob o meu teto, inclusive empurrar uma criança de 7 anos por cima do parapeito, perguntei, olhando-o diretamente nos olhos. Conrad pareceu confuso por um momento, mas logo se recompôs. Não sei o que você quer dizer. Finlay tem um hematoma no braço. Um hematoma enorme porque Noah empurrou contra o corrimão da escada e riu com Aubrey. Conrad deu de ombros. Crianças estavam brincando. Um acidente. Não foi um acidente, retruquei. E nós dois sabemos disso. Você está exagerando, Conrad me dispensou. Finlay é sensível demais. Ele precisa aprender a se defender contra crianças mais velhas e mais fortes. Contra um homem adulto que incentiva o bullying deles. O rosto de Conrad escureceu de raiva. Cuidado com as acusações, Walter. Você está na minha casa. Não, eu disse com firmeza. Esta é a casa da Bridget, a casa que eu a ajudei a comprar, e não vou permitir que ela se transforme em um lugar onde meu neto seja abusado. Nossa conversa foi interrompida quando Bridget chegou com o carro. Ela saiu, olhando para nós preocupada. O que está acontecendo? Perguntou ela ao se aproximar. Seu pai está se intrometendo na nossa vida de novo, respondeu Conrad. Ele tirou o Finlay da escola sem a minha permissão. Eu disse a ele que podia levar o Finlay, objetou Bridget. Eu estava ocupada na loja. Você devia ter me perguntado primeiro, interrompeu Conrad. Eu sou o chefe desta família. Vi Bridget se encolher com o tom dele, e essa foi a gota d'água. Bridget, eu disse, olhando minha filha nos olhos. Finlay tem um hematoma no braço. Noah o empurrou contra o corrimão e riu com Aubrey. Não era a primeira vez que isso acontecia, e Conrad sabia. Bridget empalideceu. O quê? Não, isso não pode ser. Conrad, eram só brincadeiras, ele deu de ombros. Crianças podem ser rudes às vezes. Nada de terrível aconteceu. Sem danos, exclamou Bridget, demonstrando emoção genuína pela primeira vez em muito tempo. Meu filho se machucou. Não seja tão dramático, disse Conrad. O hematoma vai sarar, mas ele vai ficar mais forte. Observei o rosto de Bridget mudar de choque para descrença, depois para raiva, mas então seus ombros caíram, e ela pareceu desanimar. Talvez você tenha razão, disse ela baixinho. Talvez eu seja super protetora com ele. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Minha filha, minha orgulhosa e carinhosa Bridget, estava justificando o abuso do próprio filho. Vou levar o Finlay, eu disse com firmeza. Esta noite, ele vai ficar comigo até você resolver o seu problema. O quê? Conrad deu um passo em minha direção. Você não pode simplesmente levar o menino. Eu posso, e vou, eu disse com firmeza. E se você tentar me impedir, eu ligo para o conselho tutelar e conto tudo o que está acontecendo aqui. Conrad empalideceu, e eu percebi que tinha acertado em cheio. Ele não podia permitir uma investigação oficial. Havia muita coisa que poderia vir à tona. Bridget olhou de mim para o marido, claramente dividida entre seus instintos maternais e seu medo de Conrad. Papai, por que não conversamos sobre isso em voz baixa? Sugeriu ela. Tenho certeza de que podemos encontrar uma solução. Não há nada para discutir, interrompi-a, seu filho está em perigo. E se você não puder ou não quiser protegê-lo, eu o farei. Fui em direção à casa para pegar as coisas de Finlay. Conrad tentou bloquear meu caminho, mas passei por ele, ignorando-o. Naquele momento, Finlay saiu correndo de casa, atraído pelo barulho. O que está acontecendo? Perguntou ele, assustado. Você vem ficar comigo por um tempo, eu disse, tentando falar com calma.
Arrume suas coisas, seus livros, o que precisar. Seu rosto se iluminou, mas imediatamente ficou ansioso novamente ao olhar para a mãe. Mãe, Bridget parecia perdida, como se não soubesse o que estava acontecendo. Talvez isso seja realmente melhor, disse ela finalmente. Só por um tempo, até as coisas se acalmarem. Bridget, exclamou Conrad. Você não pode deixar que ele leve seu filho. E você não pode deixar seus filhos abusarem dos meus, ela retrucou de repente, e eu vislumbrei a Bridget que eu conhecia. Estou cansada, Conrad. Cansada de fingir que está tudo bem quando não está. Do que você está falando? Sua voz ficou perigosamente baixa. Sobre o que está acontecendo nesta casa, respondeu Bridget, endireitando os ombros. Sobre a maneira como você e seus filhos estão tratando Finlay. Sobre suas dívidas que estou pagando. Sobre como você vem me manipulando desde o início do nosso casamento. Conrad riu, mas o riso saiu nervoso. Você está louco. É seu pai. Ele está te virando contra mim. Não, Bridget balançou a cabeça. Ele só me ajudou a enxergar a verdade que eu ignorei por tanto tempo. Observei o rosto de Conrad mudar de surpresa para raiva, depois para uma expressão fria e calculista. Tudo bem, disse ele por fim. Deixe-o ir para a casa do avô. Mas lembre-se, Bridget, ele baixou a voz, sem mim, você não é nada. Sem o meu apoio, você não consegue. Eu era mais feliz sem você, respondeu ela baixinho. E Finlay também. Conrad estreitou os olhos, e vi ódio genuíno neles. Conversaremos sobre isso depois, disse ele. E então entrou, batendo a porta com força. Bridget e eu ficamos na varanda, nos entreolhando. Vi uma mistura de medo, tristeza e um estranho alívio em seus olhos, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Eu estraguei tudo, não é? Perguntou ela baixinho. Como mãe, como filha, como pessoa. Não, respondi suavemente. Você estava apenas perdida. Mas agora deu um passo na direção certa. Ela sorriu amargamente. É tarde demais. Nunca é tarde demais para corrigir erros, eu disse. Especialmente quando se trata do seu filho. Finlay voltou com uma pequena mochila cheia de livros, brinquedos e seu fiel coelho de pelúcia. Estou pronta, vovô. Bridget se ajoelhou na frente do filho e o abraçou forte. Eu o vi estremecer de dor no braço, mas ele não se afastou. Você vai ficar com o vovô por um tempo, ok? Disse ela, tentando sorrir em meio às lágrimas. E eu vou tentar te compensar. Promete? Perguntou Finlay, sério. Bridget assentiu, sem conseguir falar. Finlay e eu entramos no carro e fomos embora, deixando Bridget parada na varanda. Pelo retrovisor, eu podia vê-la chorando, e meu coração doeu por ela e por Finlay. Mas eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Finlay precisava de um lugar seguro, e Bridget precisava de espaço para tomar decisões importantes sobre sua vida. Em casa, ajudei Finlay a desfazer as malas e a se instalar no quarto de hóspedes que agora seria o dele. Ele estava quieto, mas eu podia ver o alívio em seus olhos. Vovô, perguntou ele enquanto eu o colocava para dormir. A mamãe vai ficar brava comigo? Não, querido, assegurei-lhe. A mamãe te ama. Ela só está confusa. Por causa do Conrad. Assenti, maravilhada com a perspicácia de uma criança de 7 anos. Sim, por causa dele. Mas agora ela está começando a enxergar a verdade, e espero que as coisas mudem para melhor em breve. Finlay assentiu, pensativo. Sabe, vovô, eu sempre quis morar com você, mas não queria deixar a mamãe sozinha com o Conrad. Você é um menino muito corajoso e carinhoso, eu disse, sentindo um nó na garganta. A mamãe sabe disso. É por isso que ela concordou em deixar você ficar comigo. Ela quer que você seja feliz e seguro. Ela estará segura? Perguntou Finlay, e eu pude perceber a preocupação genuína em sua voz. Vou garantir que ela esteja, prometi. Agora, descanse um pouco. Amanhã será outro dia. Quando Finlay adormeceu, sentei-me na cadeira perto da janela e fiquei olhando o céu noturno por um longo tempo. Naquela noite, vi minha filha começar a despertar do longo pesadelo em que vivia. Mas também percebi que ela ainda não estava completamente livre da influência de Conrad.
Ela havia me permitido levar Finlay embora, mas ela mesma havia ficado com um homem que a manipulava e permitia que seus filhos abusassem do filho dela. A Bridget que criei jamais teria permitido que isso acontecesse. A mulher em que ela se tornará era uma estranha para mim e, embora eu visse vislumbres da antiga Bridget, não tinha certeza se ela algum dia poderia retornar por completo. Meus primeiros dias com Finlay foram repletos da alegria silenciosa da descoberta. Minha casa, que durante anos conservou apenas ecos do passado, estava repleta de risos infantis, do sussurro das páginas dos livros virando e de perguntas intermináveis sobre o mundo. Finlay, cauteloso e quieto no início, como se tivesse medo de ser mandado de volta, aos poucos endireitou os ombros e se tornou mais confiante. Estabelecemos uma rotina simples, mas aconchegante. Eu o levava para a escola de manhã e o buscava depois da aula. As noites eram passadas jogando jogos de tabuleiro ou lendo. Finlay era uma criança surpreendentemente despretensiosa. Ele não precisava de brinquedos ou dispositivos caros. Ele ficava feliz simplesmente por poder ler seus livros sem medo de ser ridicularizado ou de gritaria. O hematoma em seu braço estava desaparecendo, mas notei outros traços de sua vida anterior. Ele se encolheu diante de barulhos altos, às vezes paralisava no meio de uma frase como se esperasse ser interrompido ou ridicularizado, desculpava-se pela menor das transgressões. Desculpe, vovô, dizia quando deixava a colher cair acidentalmente durante o jantar, e havia medo genuíno em seus olhos. Está tudo bem, garoto, respondi, tentando manter a voz calma e firme. Acontece com todo mundo. Gradualmente, esses momentos se tornaram menos frequentes. Finlay começou a confiar que, na minha casa, ele não seria repreendido por pequenos erros, não seria comparado a outras crianças, não seria obrigado a se sentir supérfluo. Eu não tinha notícias de Bridget há quase uma semana. Liguei várias vezes, mas ela não atendeu. Eu estava preocupada, mas não queria alarmar Finlay com minhas preocupações. Ele perguntava pela mamãe com frequência, perguntando se ela estava brava, se sentia saudades dele, quando se viriam. Mamãe está muito ocupada, respondi, mas tenho certeza de que ela vai ligar em breve. E, de fato, no 7º dia, o telefone tocou. Mas a voz de Bridget soou diferente do que eu esperava, não culpada ou conciliadora, mas fria e determinada. Quero que você devolva Finlay, disse ela sem rodeios. Hoje. Bridget, eu não tinha certeza se a entendi corretamente. O que houve? Não aconteceu nada, ela me interrompeu. Só percebi que você estava me manipulando. Usando meu estado emocional temporário para levar meu filho. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Não eram as palavras dela. Eu consegui ouvir Conrad nelas, sua entonação, sua lógica. Bridget, eu disse lentamente. Você se lembra por que concordou em deixar Finlay ir? Você se lembra do hematoma no braço dele? Você se lembra de como Conrad justificou isso? Houve uma pausa, e ouvi sua respiração ofegante. Foi um acidente, disse ela finalmente. As crianças estavam brincando. Você exagerou tudo. Você me fez acreditar. Eu não exagerei em nada, interrompi-a, você mesma viu o hematoma. Ouviu Conrad justificá-lo. E sabe, no fundo do seu coração, que este não é um incidente isolado. Não vou discutir isso, sua voz tremeu. Quero que você traga Finlay para casa hoje à noite, ou vou à polícia. Com base em que? Perguntei calmamente. Você o deixou ir comigo de livre e espontânea vontade. Você é a mãe dele. Eu sou o avô dele. Não houve sequestro. Eu diria que você se aproveitou do meu estado emocional, disse Bridget, incerta. Que você me ameaçou. Você vai mentir? Não reconheci minha filha. O Conrad te ensinou isso. Outra pausa. Eu ouvia vozes abafadas ao fundo. O Conrad devia estar lá, dizendo a ela o que dizer. Pai, por favor, disse ela, com a voz agora suplicante. Só traga o Finlay de volta. Nós vamos resolver isso. Conrad prometeu que nada parecido aconteceria de novo. Ele está arrependido. Eu não acredito nele, eu disse com firmeza. E você também não deveria. Conrad mostrou quem realmente é, Bridget. Ele não vai mudar. Você não entende, ela quase gritava. Sem Finlay, ele está ameaçando ir embora.
Levi, Aubrey e Noah. Não posso perder todos eles. Então era isso. Conrad a estava chantageando, usando o carinho dela pelos filhos para forçá-la a devolver Finlay. Bridget, pense bem, tentei convencê-la. Se ele usa os filhos como armas contra você, que tipo de homem ele é? Que tipo de pai ele é? E como ele tratará Finlay se você o trouxer de volta para aquela casa? Não sei, sua voz falhou. Estou confusa, pai. Não sei o que fazer. Venha até nós, sugere, sem o Conrad. Podemos conversar em voz baixa. O Finlay sente sua falta. Ouviu-se outro sussurro ao fundo. E então Bridget disse com uma voz diferente e firme: não, ou você devolve o Finlay hoje, ou vamos ao tribunal. E acredite, você não tem a mínima chance. Tenho todas as chances, eu disse calmamente. Tenho provas de abuso infantil na sua casa. E se quiser levar isso ao tribunal, esteja preparada para que eu entre em contato com o conselho tutelar. Ouvi-a inspirar fundo. Você não vai fazer isso. Eu vou, se for preciso, eu disse com firmeza. Não vou deixar Finlay voltar para um lar abusivo. Você está destruindo a minha família, exclamou Bridget. Você sempre odiou o Conrad, sempre tentando me colocar contra ele. Isso não é verdade, e você sabe disso, respondi. Eu dei uma chance a ele. 4 anos de chances, mas não vou deixar que ele arruine a vida do meu neto. Após uma semana de deliberação, decidi ser proativo e entrei em contato com Lambert para preparar os documentos da guarda temporária. Reunimos todas as evidências necessárias, fotos dos hematomas, depoimento da professora de Finlay sobre seu comportamento na escola e minhas próprias observações. Um dia, voltando da escola com Finlay, vi o carro da Bridget na frente da minha casa. Ela estava parada na varanda, segurando a bolsa nervosamente. Mãe, exclamou Finlay, correndo até ela. Bridget abraçou o filho, mas seus olhos em mim eram frios e determinados. Vim aqui para conversar, disse ela quando entramos em casa. Finlay a levou para mostrar seu quarto, falando delirante sobre nossas idas ao museu, os livros que tínhamos lido, os amigos que tinha feito na escola. Observei o rosto de Bridget mudar de determinação para a dúvida, de raiva para a tristeza. Ela viu como seu filho havia se tornado feliz longe de casa. Quando Finlay saiu correndo para pegar seus desenhos, estávamos sozinhos. Ele parece feliz, disse ela baixinho. Ele está feliz, respondi, pela primeira vez em muito tempo. Entrei com uma petição no tribunal, disse Bridget. Para o retorno de Finlay. A audiência é daqui a uma semana. Eu sei, assenti. Nós também entramos com um pedido de guarda temporária. Seu rosto se contorceu de raiva. Você vai mesmo lutar comigo pelo meu filho? Vou lutar pela segurança dele, eu disse com firmeza. E você deveria fazer o mesmo. Sou a mãe dele, exclamou ela. Claro, quero o melhor para ele. Então aceite, eu disse. Veja como ele ficou feliz longe de Conrad e dos filhos. Veja os hematomas no corpo dele. E pergunte a si mesma: você realmente o quer de volta naquela casa? A audiência de custódia aconteceu uma semana depois. Apresentei todas as provas que havia reunido. Bridget veio com Conrad, que estava impecável de terno, mas sua máscara caiu quando o juiz decidiu que a custódia seria temporariamente concedida a mim, com o direito de Bridget ver o filho regularmente. Isso é um absurdo, exclamou Conrad, levantando-se de um salto. O menino deveria viver com a mãe em uma família de verdade. Sr. Pierce, disse o juiz severamente, se continuar com esse comportamento, eu chamo a segurança. O tribunal tomou uma decisão com base no melhor interesse da criança. Após a audiência, Conrad tentou me intimidar, mas eu me mantive firme. Bridget ficou parada, com os olhos baixos, sem dizer uma palavra. Nos meses seguintes, ela visitou Finlay regularmente. No início, suas visitas eram tensas. Mas, aos poucos, ao ver a felicidade do filho, ela começou a mudar. Um dia, quando Finlay adormeceu após um longo dia no parque, ela ficou acordada até tarde para conversar. Entrei com o pedido de divórcio, disse ela baixinho. Semana passada. Assenti silenciosamente, sem demonstrar surpresa. Conrad primeiro ameaçou, depois implorou, depois ameaçou de novo, continuou ela. Mas finalmente vi o rosto verdadeiro dele,
aquele que você sempre viu. O que mudou? Perguntei. Descobri que ele estava me traindo, e as dívidas dele são muito mais sérias do que eu imaginava. Ele quase levou minha loja à falência. Ela ficou em silêncio por um momento, depois acrescentou: mas o mais importante é que percebi que tinha escolhido o homem errado, a vida errada. Traí Finlay, traí a mim mesma, e não sei se algum dia conseguirei me redimir. Você já começou, eu disse suavemente, admitindo seus erros. Esse é o primeiro passo. Você acha que o Finlay algum dia vai me perdoar? Ela perguntou com lágrimas nos olhos. Por não protegê-lo. Ele te ama, eu disse. E ele vai entender. Talvez não agora, mas com o tempo. E você? Ela me perguntou baixinho. Você pode me perdoar? Olhei para a filha que eu amei a vida toda, aquela que criei sozinha depois que sua mãe nos deixou. Eu já perdoei, respondi simplesmente. Já fazia um ano desde o dia em que tirei Finlay da casa de Bridget, um ano repleto de mudanças, crescimento e cura. Finlay havia se transformado de um menino quieto e intimidado em uma criança confiante e curiosa. Tornou-se o melhor aluno da turma, fez amigos e fundou um clube de astronomia. Seus pesadelos pararam. Ele não se assustava mais com barulhos altos, nem se desculpava mais a cada passo. Bridget concluiu o processo de divórcio e começou a reconstruir sua vida. Sua loja mal conseguia se manter por causa das dívidas deixadas por Conrad, mas ela não desistia. Vendeu a casa que eu a ajudara a comprar e se mudou para um pequeno apartamento mais perto do meu bairro. O tribunal permitiu que ela visse Finlay sem a minha presença, e agora ele passava os fins de semana com ela 2 vezes por mês. Conrad tentou contestar o divórcio, exigindo metade do valor da casa, mas Lambert ajudou a provar que a maior parte da hipoteca era paga por mim, e Conrad não tinha direito a ela. Ele deixou Martinsville com os filhos, e eu esperava que nunca mais o víssemos. Certa noite, Finlay e eu estávamos sentados na varanda dos fundos, observando as estrelas com um novo telescópio que comprei para ele de aniversário. Vovô? Perguntou ele de repente, desviando o olhar do telescópio. O senhor está feliz? Sorri, surpreso com a pergunta. Claro que sim, garoto. Por que pergunta? Só uma ideia, ele deu de ombros. Você deixou sua vida tranquila para cuidar de mim. Talvez fosse melhor sem todos esses problemas. Abracei-o e disse baixinho: há problemas na vida que valem a pena resolver, e há pessoas por quem vale a pena mudar a sua vida. Você é uma dessas pessoas, e não me arrependo de nada. Finlay se apertou contra mim e continuamos a olhar para as estrelas, duas pessoas que encontraram uma na outra família que ambos procuravam. Eu sabia que ainda havia muitos desafios pela frente: reconstruir o relacionamento com Bridget, questões legais, as possíveis tentativas de Conrad de voltar para nossas vidas. Mas, olhando para o rosto feliz de Finlay, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Fora da cidade, nos arredores de Martinsville, a casa que antes era cheia de medo e tensão agora tinha uma placa de à venda.